Você já ouviu falar sobre qual é o tipo de câncer que mais mata mulheres no nosso país? É um papo muito sério hoje, no nosso coração, no alto amor e cuidado que podemos ter umas com as. Conversar então sobre um assunto, eu estava comentando, né, e estava falhando bastante, que a gente tem para dialogar aí sobre as questões do câncer de mama. Primeiro de tudo é entender essa causa. É um câncer que mais mata mulheres no Brasil. Então é inadmissível isso. E a gente precisa entender como que a gente faz um atendimento. Seja muito bem-vindo. Hoje o assunto é um papo sério, seríssimo, sobre câncer de mama. Quer dizer, como eu estava falando, é o câncer que mais mata mulheres no Brasil e que a gente tem que discutir, tem que conversar sobre isso, né? Tem que trazer essa realidade e acompanhar, inclusive, o porquê que esse câncer acomete tantas mulheres no Brasil inteiro. E, gente, o que mais me surpreende nesse quesito, né? E isso realmente me assusta muito. Tem noção do que a gente está conversando? Quer dizer, o câncer que mais mata, que mais acomete mulheres no Brasil, se identificado precocemente, há uma grande, mais de 90% de chance de cura, de tratamento, diferente de outros tipos de cânceres. Sim, tem algo acontecendo então. E aí a gente tem várias possibilidades, né? Será preconceito? Será que a gente não consegue fazer o autoexame? Será falta de diálogo, de instruções? Talvez os médicos não estejam colocando, né, como deveria esse assunto, esse quesito, a prevenção, a proposta do exame. O que você acha? Existem fatores aqui relacionados há muitos compostos da alimentação, né, que estão associados aí às ações carcinogênicas, ao tipo de alimentação, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, inclusive sobre prevenção, sobre tratamento, tá bom? A primeira coisa no consultório, acho que a primeira coisa é você estar familiarizado desses dados que eu estou comentando, que é o câncer que mais mata mulheres no Brasil, entender o porquê e quais são as relações, né? Existem vários tipos de cânceres, mas segundo o próprio Instituto Nacional de Câncer, é um dos cânceres que mais mata mulheres no Brasil. O INCA é um site que eu super recomendo. Eu sempre falo isso para a equipe do Atende Nutri. Antes de qualquer treinamento, é muito importante você identificar e entender, né, que existem partes do corpo que estão associados a tabus, por estarem associados, por sua vez, à sexualidade. Então, quando a gente fala câncer de mama, entenda com acolhimento que as pessoas não querem conversar sobre isso, né? Porque é o órgão da amamentação, o seio, ele representa o feminino. O seio representa sexualidade e prazer. Então, quando se expõe isso, ele é visto como ousadia. Eu lembro uma das primeiras mulheres, que eu queria tanto lembrar o nome da atriz, alguém lembra aí? Cássia alguma coisa? Vocês são jovens, não devem lembrar.
foi uma das primeiras atrizes que ficou nua numa propaganda, imagina, né? Mostrando essa importância, a importância do exame, do autoexame. Então, o quanto isso, o tabu que existe em relação a isso, né? E entender como é isso e como isso funciona no Brasil. Então, assim, por ter esse tabu, né? Existe sim aí uma grande e mutiladora doença que está associado a toda essa exposição, a questão cultural, tá? E o que a gente precisa entender é o quê? Os tipos de cânceres de mama. Acho que a gente pode começar por aí, né? Kiss, isso aí, obrigada. Obrigada, Eli. Cássia Kiss. Fantástico, eu lembro até hoje da propaganda, porque uau, uma mulher mostrando o seio num comercial, né? E ainda hoje a gente iniciar a campanha do Outubro Rosa, a gente fez todo um cuidado na escolha da figura para o Insta não bloquear o post por ser um seio, entende? Então assim, é um tabu muito grande, né? E então vamos lá, quais os tipos de câncer que a gente tem para trazer esse entendimento? O carcinoma ductal, que tem origem nos ductos mamários e tem vários subtipos, então ele fica localizado realmente nos ductos mamários, né? E o carcinoma lobular. O lobular, ele tem origem nos lóbulos. Os lóbulos é como se fosse um cacho de uva, né? Cheio de uvinhas. E aí sai nos ductos, que por sua vez saem na ponta, né? No mamilo, que é essa pontinha do seio. Então são os dois principais tipos e por sua vez tem subtipos. O lobular é menos comum. Ele identifica aí de 5 a 10% dos casos de câncer de mama. E o ductal tem origem, né, nos ductos mamários, ele é o que mais prevalece, tá? 80% dos casos podem ser esse tipo de câncer. E que sintomas uma mulher tem? E olha, parabéns ao Plácido, que é homem e tá aqui conosco, viu? Se você conhece mulher, prova que nós somos mais unidas do que se imagina, do que falam, porque a gente precisa compartilhar saberes, e principalmente sobre isso. Quem já foi meu aluno sabe que quando eu dou aula de alimentação, compostos bioativos e câncer, eu paro para falar do câncer de mama, porque realmente me indigna a situação que a gente vive. E nós temos que estar indignadas, que é para poder gerar o conflito, o interesse e nos preocuparmos mais. Qual é o principal sinal, então, de doença do câncer de mama? Né? O que a gente tem? Então, eu acho que a primeira coisa é entender que o nódulo mamário formado fica endurecido, fixo e geralmente é indolor. Cara, como assim? A mente explode, né? Então, assim, a mente explode. Como assim? Mas é isso mesmo, é indolor. Aí começa a ter, então, esse endurecimento de partes da mama, mudança na pele, uma retração ou uma aparência que é identificada pelos especialistas como casca de laranja. E veja bem, minha intenção aqui não é ensinar ninguém a fazer o diagnóstico, mas você tem que perceber essas alterações, que é para procurar um médico e ter um diagnóstico preciso, tá bom? Nutricionista não faz diagnóstico nosológico, muito menos sobre câncer, mas é importante a gente entender essa variável. A saída espontânea de líquido do mamilo também é um sinal da doença. Vermelhidão ou mudanças no formato do mamilo. E nódulo no pescoço ou nas axilas.
que também são sinais aí dessa doença. Então é muito comum, né? E desde a nossa Vênus de Willendorf, que foi esculpida 24 mil anos antes de Cristo, já haviam símbolos e sinais, né, sobre os seios, a amamentação, e isso não é nenhuma novidade. Trazer a arte, essa erotização do seio, fez com que culturalmente nós tivéssemos essa colocação sobre a timidez, a vergonha de falarmos sobre o seio. E aí isso também faz com que a mulher tenha vergonha de fazer o autoexame, de falar claramente sobre isso. E galera, ela tem medo. Sabia que tem alguns estudos aí mostrando isso? Que as mulheres não fazem o autoexame por medo, mas a maioria já ouviu falar sobre isso. E o seio se tornou um símbolo de emancipação feminina, né? E já desde a antiguidade tem essa presença do câncer de mama, né? Cacnus é uma palavra grega para caranguejo, que o câncer se manifestava como um tumor deformado, né? Então eles fizeram aí, os egípcios, os gregos já fizeram aí os primeiros registros, né? E tem um registro do século XIX, 1800 e pouco, que já tinha uma mulher sem a mama operada. Então isso é muito perigoso, não é novidade, é um câncer que mata um grande número de mulheres e tem que trazer atenção aos sinais que eu citei da doença, né? E claro, porque o diagnóstico precoce dessas lesões, né, auxilia o médico a escolha do tratamento e até, se necessário, de cirurgias. Mas o diagnóstico precoce evita cirurgias desnecessárias. Olha a importância da gente trabalhar isso. Então, fazer uma biópsia do linfonodo, sentinela, né? Isso é o que mais tem sido utilizado hoje em dia antes da cirurgia. E aí tem vários equipamentos para a gente identificar, mas sem dúvida o autoexame, o exame clínico, que é a palpação, né, por um médico, por um enfermeiro treinado. Então o autoexame, ele sofre uma crítica. Tem médicos que são contra o autoexame, mas tem um posicionamento em nível de prevenção que ele serve para isso, para a mulher não se assustar, mas perceber alterações e procurar um especialista, procurar um médico, seu ginecologista, e a partir daí isso ser encaminhado devidamente para que tenha novos exames, né? Como ultrassonografia. Aí o médico vai fazer a palpação clínica das mamas, ou o enfermeiro, nutricionista não faz, mas como mulheres a gente deve ter autoconhecimento do próprio peito. E o médico fazendo essa palpação e confirmando se tem alguma alteração superficial, alguma formação de nódulozinho, ele pede a ultrassonografia, que a partir de uma certa idade torna-se indicada na prevenção, que ela seja feita anualmente, e aí mostra, né? Outro exame muito bom é a ressonância nuclear magnética, né? Que pode ser usado para complementar os outros exames, enfim. E se houver a suspeita de malignidade, aí sim é indicado o tratamento. Normalmente o tratamento localmente envolve cirurgia e radioterapia, e se for um tratamento sistêmico inclui quimioterapia, hormonioterapia, e também se usam tratamentos com anticorpos. Então isso tem uma abordagem, pode ter uma abordagem inclusive combinada, a herceptina.
eu acho que ainda é o medicamento aí mais utilizado, né? Mas nós temos aí vários medicamentos e, como eu falei, né, ainda tem o anticorpo monoclonal, tá? Então ele realmente hoje é proposto aí dentro de uma terapia combinante. E depois de tudo isso, se propõe ainda, né, se tiver que haver uma remoção da mama, aí é indicado a reconstrução mamária, que desde abril de 2003, por lei, mulheres mastectomizadas têm direito à cirurgia reparadora. Divulguem isso. Olha a Neia aqui nos dando um depoimento maravilhoso. Eu tive câncer de mama, eu não sei porque que eu tirei o óculos. Eu tive câncer de mama 12 anos atrás. Descobri no início, graças a Deus, estou aqui linda e loira. Eu adoro essa mulher. Eu descobri pela mamografia de rotina. Viu que maravilha? Isso mesmo. Né? Tem que fazer a rotina. E aí a grande má notícia de tudo isso é que há uma prevalência muito grande no Sudeste, algumas regiões do Nordeste, no Ceará, por exemplo, e aí Nordeste e Sul, grande incidência também em Santa Catarina, e Nordeste e Sul, uma prevalência aí também alta, tá? É bastante grande realmente, gente, essa preocupação. Tá? É muito grande. No Brasil, muitas mulheres morrem. A Cris está aqui comentando também que com 17 anos teve um nódulo, fez a cirurgia e aí ela faz a mamografia, fez a biópsia, perdão, e ela faz a mamografia por rotina. Não falha um ano, perfeito. Isso é auto-amor, é autocuidado. Tô falando, gente, convida aí que a gente já vai falar sobre a conduta nutricional. Então convida aí outro nutricionista que você conheça. Bom, quais são os fatores de risco que a gente deve associar? Primeiro, o nutricionista deve identificar as causas e consequências e as associações, né? Que são os fatores de risco. Ó, o fator ProPro, atende Nutri. Os fatores de risco, os fatores de proteção. Isso é muito importante, gente. Fatores de risco e os fatores de proteção. Então, para que a gente compreenda, peso é um fator associado, prática de atividade física, consumo de bebida alcoólica, esse controle já tem uma grande associação a diminuir o risco de câncer de mama. Amamentar também é considerado um fator protetor. Fatores hormonais, primeira menstruação, menarca antes de 12 anos, menopausa tardia, isso são fatores associados, né? Primeira gravidez depois dos 30 anos, não ter amamentado, o uso de contraceptivos orais. Também tem a história reprodutiva da mulher, né? Tem essas discussões aí do risco de desenvolver a doença. E quanto maior a idade, maior as chances da mulher desenvolver a doença, principalmente a partir dos 50 anos. Fatores, uso de terapia de reposição hormonal, fatores ambientais e comportamentais, como eu citei, o consumo de bebida alcoólica, inatividade física, sobrepeso e obesidade, exposição a radiações ionizantes, como o próprio raio-x, tomografia e mamografia, tá? São fatores de risco. Câncer hereditário, então ele tem uma correlação muito grande com a mutação genética específica, que é o BRCA1 e o BRCA2. De 5 a 10% dos casos,
é a associação hereditária. E aí, dentro desses fatores que eu citei para vocês, a presença de um ou mais desses fatores não significa que a mulher vai ter o câncer. Mesmo a predisposição genética, como a Angelina Jolie, que tirou a mama, fez uma mastectomia, é discutível isso, porque precisa, além de ter a propensão da genética, ter um gatilho que acione a genética para disparar os mecanismos que levam à formação do câncer de mama, tá? Isso é genética. Então não basta ter o gene, eu tenho que entender as variáveis associativas com isso. Mas esses são os fatores de risco que tem aí, né, essa associação, mas não há uma única causa, ele é multicausal mesmo. E aí a alimentação saudável, o consumo de brássicas ou braceias, couve, repolho, agrião, couve-flor, couve de Bruxelas, couve-manteiga, brócolis, que são dessa família de brássicas, tem uma correlação fortíssima como fator protetor. Então vou falar uma coisa para você. Sabe que é balela essa história de suco, como chama? Detox, né? Isso aí é mais do que comprovado que, tá? Mas eu adoro ensinar meus pacientes e prescrever suco verde. Porque o suco verde, ele é importantíssimo para melhorar, para aumentar os fatores de proteção. Não só eles, vitamina A, vitamina E, vitamina D, kefir. Se você tiver interesse, eu mando lá para o grupo do Telegram, já vou postar alguns artigos. Saiu um artigo, não me lembro se foi em 2019, não me lembro o ano, tá? Ele não é tão antigo assim, mas falando justamente do uso do kefir e da resposta anti-inflamatória e antibactericida do kefir na saúde humana e, portanto, uma associação para quem doar mais. Você faz em casa o iogurte, né? E você pode fazer bolo, biscoito, você pode tomar o iogurte com fruta, fazer uma vitamina, fica maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, essa associação do kefir, né, da levedura com a bactéria, é uma associação simbiótica e ele apresenta uma ação anti-inflamatória, propriedades anti-inflamatórias, e ele tem vários artigos e benefícios, não só para o câncer, tá? Mas o kefir também é um desses alimentos considerados protetores ao câncer de mama. Quando você for atender o seu paciente, você tem que identificar, então, não diagnosticar, mas compreender o que eu citei. Depois eu posso postar lá no grupo do Telegram para você, esses fatores de risco, fatores hormonais, ambientais, comportamentais, a história reprodutiva, o fator hereditário, certo? Você vai identificar esses fatores até para entender a seriedade. Nutricionista não faz diagnóstico nosológico, mas conforme a gente percebe os fatores, eu vou encaminhar o meu paciente para um médico fazer a investigação clínica, a avaliação e chegar a um diagnóstico. Se o seu paciente, já foi confirmado, né, que o seu paciente teve câncer de mama, é importante você identificar os compostos bioativos, nutrientes, o estilo de vida, os hábitos e escolhas alimentares como fatores protetores ou fatores de risco, ou que eu chamo de fatores fatores promotores da doença, ou
promotores, né, do adoecimento e fatores promotores da saúde. Então, temos que avaliar, é um método que eu ensino dentro do método Vanessa de atendimento, é uma forma de avaliar o risco nutricional, o risco de saúde do seu cliente, do seu paciente. Bem, então, tendo identificado os fatores, estando consciente, principalmente como ser humano, porque olha que lindo, nós temos homens assistindo a live, né? Nós temos que saber lidar com o paciente e nós temos que nos acolher. Pergunta aí para a amiga agora, sabe, você tem esse cuidado? Você tem acompanhado? Isso é muito importante. Claro que esses fatores aumentam. Eu atendo pacientes que a mãe, a tia teve câncer de mama. Mulheres com 30 anos nunca se preocuparam, nunca acompanharam isso, né? Então isso é extremamente importante, a gente ter esse acompanhamento. Além do kefir, nós temos ainda a preocupação com a vitamina D, que ela vai ter uma ação inclusive nos gatilhos hereditários. Então a alimentação, quando se trata em câncer, ela interfere na prevenção. Vários fatores iniciam nossas células e disparam uma mutagênese e alterações fenotípicas que levam a essa formação de células tumorigênicas. Então, radiação, vírus, bactérias, estresse, já citei inatividade física, alimentação rica em sódio, pobre em fibra, alimentação com muito edulcorante, agrotóxicos. Lembrando que o governo liberou mais de 290 tipos de agrotóxicos em um ano. Tem associação com câncer. Fatores hereditários, tudo isso são disparos desses mecanismos celulares que formam a mutagênese e aí formam a célula tumorigênica. E para tratar isso, como que a alimentação, nós enquanto nutricionistas vamos poder intervir? Ou na prevenção, quando tem um disparo, uma iniciação na célula, ela tem vitaminas antioxidantes, compostos anti-inflamatórios, ela tem fatores de proteção da transcrição gênica, citocinas anti-inflamatórias, tem compostos dentro do nosso organismo que já inativam, desde uma defesa natural como a apoptose, em que quando uma célula não está funcionando direito, os macrófagos, o nosso sistema imune, vai lá, identifica e diz, olha, cometa suicídio, você não está funcionando direito. Mas a mutagênese engana, ela libera químicos que enganam esse sistema de defesa. E aí forma-se a segunda fase do câncer, que é a propagação. A formação realmente do tumor e mesmo em loco, né, é formado, é contaminado, digamos assim, são iniciadas células vizinhas. E essas toxinas se comunicam com outras células, migram e aí começa a ter esse espalhamento. E então é importante entender essa correlação. E aí a alimentação atua na prevenção, corrigindo esse sistema, num efeito carcinostático, quer dizer, formou a célula tumorigênica, mas nosso sistema de defesa, as vitaminas, minerais, compostos bioativos impedem a propagação do câncer. Fatores, compostos bioativos e alguns alimentos, como estudos com alho, por exemplo, que mostram que a alicínia e esqueci o nome do composto, daqui a pouco eu lembro, gente. O alho contém compostos que impedem a angiogênese, que é esse prolongamento
que vai levar pelas arteríolas compostos nutricionais para as células tumorigênicas, vai nutrir a célula cancerosa, né? Então nós temos aí um entendimento e o quanto é importante entender que o alimento não vai fazer milagre, o alimento não cura o paciente com câncer. E não é porque você está tomando alguma coisa hoje que você vai evitar melhorar o sistema imunológico e evitar o câncer amanhã. Isso tem que ser ao longo, uma programação biológica, genética, fisiológica, orgânica, vira uma escolha, mas deixe as pessoas. Olha, eu nunca vi tanta gente bebendo brócolis como hoje, né? Então permita o seu cliente, o seu paciente e ensine, eduque ele. Só não faça falsas promessas de que vai tomar um suco de couve, o suco de brócolis e curar o câncer, ou que, enfim, né, babosa, ou pior ainda, né, gente, algumas tendências radicais que levam a suspensão, até a sugestão de suspensão da terapia convencional. Então isso não cabe a nós o diagnóstico, não cabe a nós a escolha do tratamento, o nosso papel, não cabe a nós, tá? Essa escolha. O nutricionista age na prevenção, evitando a propagação, auxiliando na fase da propagação, que é a ação carcinostática, na ação antiangiogênica, anti-inflamatória. Então isso é muito importante eu entender e explicar para o meu paciente isso, certo? Olha quanto dado, quanta coisa a gente já discutiu. Então o kefir tem comprovações, tem evidências por essa ação anti-inflamatória. Também os sucos verdes, por conta dos compostos que a gente já conversou, né, dos componentes, então vitamina A, vitamina D, selênio, zinco, vitamina C, mas principalmente a vitamina D, está tendo muito estudo quanto a isso. Os grãos integrais, isso é extremamente importante, esse entendimento, né, dos grãos integrais. Entender a ação de vários tipos, né? Os grãos integrais, eles mostram que eles têm uma regulação no ciclo celular e ação na programação da morte celular, que eu comentei que ocorre, né? Então, e ainda agem melhorando a modulação do sistema imunológico em nível celular. Então eu vou ter ação de citocinas para células T específicas a tumores e a inibição da angiogênese, que vai aí, né, levar a essa ação do espalhamento, do risco, inclusive, do chamado metástase, que nada mais é do que, né, um extravasamento de células tumorigênicas e que caem na corrente sanguínea e são aí espalhadas. Então existem sim, e não são poucos, vários estudos mostrando já quais os compostos, né? Compostos como lignanas, compostos como os carotenoides. Então eu tenho lignana lá na linhaça, que todo mundo fala, mas em cereais, na aveia eu também tenho lignana. Aliás, a aveia eu sou suspeita, né? Porque a aveia, ela ainda tem o beta-glucano, que também vai ter uma intervenção nesse sentido. Ácidos fenólicos, a soja, puxa, só isso dá uma outra live, tá, gente? Tem componentes como as isoflavonas, que tem correlação com essa prevenção, né? Os carotenoides, as lignanas, e aí tem variações, né, moleculares, as antocianinas, tem esses compostos como a genisteína da soja, na prevenção, na terapia e manutenção. É muito importante entender isso, tá? Então, um passo de suma importância aqui é que você vai
estudar antes do atendimento os alimentos com associações, sem promessa de cura, não existe isso. Você pode tomar suco verde em todas as refeições, isso não é uma garantia de proteção, mas de associação. Sim, eu diminuo o risco, né? Nossa, Cris, maravilhoso. Gente, eu nem dei mais oi, né, pro povo que foi chegando. Lúcia, como vai? Diogo, tudo bom? Nara, né? Olha só, meu querido Gustavo, tudo bom, meu bem? Quer entrar na live? Bora, vem cá. Aceita aí o convite e a gente faz juntos já, uma dobradinha, um privilégio. Lu, como vai? Anne, Aline, Patrícia, um beijo grande, Mônica, né? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos conversando sobre câncer de mama. Começou o Outubro Rosa. Então a gente falou bastante coisa já. A gente já falou sobre essa incidência, sobre ser o câncer que mais mata mulheres no Brasil, sobre a importância da prevenção, sobre a importância do profissionalismo. Nutricionista não cura, não é só câncer de mama, não. A gente não faz diagnóstico nosológico e não cura câncer. Eu não admito a prescrição de alguns alimentos com essa promessa. Eu fico triste, eu tenho 30 anos de casa, né, gente, de carreira, eu sou técnica em nutrição, isso me chateia. Mas tem associações, o que você vai fazer? Você vai estudar antes, e lá no grupo do Telegram eu vou postar bastante artigos para vocês. Então a luteína, a soja por si só é bastante polêmica, eu vou colocar a polêmica à parte e eu afirmo para vocês que tem sim muitos estudos mostrando que a genisteína diminui o tumor, diminui as chances, é benéfico e protetor, tá? O ácido ferrúlico, o ácido cafeico, a própria luteína, zeaxantina, beta-citoesterol, citoteróis, ferrúlicos, glucosíticos, vários compostos, alfa, tocoferol de modo geral, tá? Peonidinas, são compostos aí, por exemplo, que a gente encontra em vários tipos de alimentos, como os integrais. Olha a importância dos integrais. E aí vem um dos passos no consultório importante. Você vai ouvir e acolher o paciente sem impor o alimento. Você o convida, você constrói junto com ele ações para novas escolhas que ele faz. Voltou? E aí, a partir disso, fazer o plano de ação e o acompanhamento adequado, tá? Então, não é possível que dentro de uma gama de alimentos e nutrientes e compostos bioativos a gente não consiga favorecer os fatores protetores. Também é importante a criatividade. Por exemplo, ele não gosta de arroz integral. E aí você pode fazer o arroz branco e ensinar, colocar grão de cevadinha, grãos de aveia, grãos de centeio. Você pode ensinar a preparar esses grãos na salada, misturado com folhas. Hoje, por exemplo, no almoço, eu fiz sementes com grãos de trigo e couve crocante. Nossa, o povo adorou, né? Então, essa criatividade, esse entendimento dos alimentos é extremamente importante, tá? E os compostos bioativos, que esse nome por si também já dá uma live, já expliquei isso quem foi meu aluno. Em 98 houve um congresso sobre alimentos funcionais na China, que reuniu grandes pensadores, e foi proposto que, em vez de chamar de alimentos funcionais, se chamasse compostos bioativos. Porque aí a indústria farmacêutica explora melhor, né? A indústria de alimentos e farmacêutica explora melhor esse lucro de bilhões.
que mais a gente pode comentar aqui que é muito importante, que eu separei? Então, faça o seu preparo, faça o seu estudo antes de atender o paciente, né? Eu ensino essa técnica no Atende Nutri, que é você fazer uma ficha, um fichamento por patologias, para poder propor a ele isso, e diminuir essa hipóxia, essa ação e distúrbio da função do retículo endoplasmático para uma melhor manutenção da homeostasia e aí levar o controle do estresse oxidativo relacionado aí ao câncer, né? Que o estresse oxidativo, né? Esse estresse celular, quando o corpo não consegue ter uma promoção de defesa maior que a promoção de radicais livres e compostos aí que são danosos ao nosso organismo, que causam dano, a gente tem maiores chances do desenvolvimento, de acometer, de termos o adoecimento. Então, quando a gente traz estratégias alimentares que melhoram essa apoptose, a resposta celular, o estresse oxidativo, toda a resposta, né, inclusive dos caminhos aqui que estão associados a fatores adaptativos endoplasmáticos, eu tenho como promover esses fatores protetores de uma forma mais efetiva. Obviamente, falei da vitamina D, ela também tem uma ação bastante importante e tem artigos de revisão falando da vitamina D, tá? Agora, muito cuidado com essa demanda de overdoses que a indústria farmacêutica está nos propondo. A discussão da qualidade da alimentação, né? A qualidade de ômega 3, o tipo de composto, que ômega 3 não é uma coisa só, gente. Ele tem uma configuração molecular e a origem desse ômega 3 é extremamente importante no câncer de mama, no câncer respiratório, câncer de pulmão. Essas associações todas são bastante importantes. O alho, como a gente já conversou, né? E entender a ação desses compostos bioativos para diminuir esses agonistas, que vão agir como agonistas do AHR, né? Que é um receptor de hidrocarbono aromático, e o BPA, que é o bisfenol, né? Tem associação com a promoção do câncer. Então, quando existem aí várias questões que estão trazendo os compostos bioativos no controle desses mecanismos epigenéticos, né? Para melhorar a resposta e o surgimento do câncer. Então, tem muitos desses compostos e eles vêm com que proposta? A proposta aí da alimentação. Resveratrol, genisteína e tudo isso que a gente conversou. Então, nosso tempo está acabando, né? Mas os fitoestrógenos, a genisteína da soja, a aveia, as brássicas, o alho, o ômega 3 e outros óleos essenciais. Recentemente eu orientei um trabalho, uma pesquisa com óleo de semente de uva. Também, né, nessa questão da antiproliferação celular, na ação também do controle do ciclo celular, da P21, P16, enfim, nesse reparo, digamos assim, do DNA e na melhora da resposta da angiogênese, foi feito o acompanhamento nesse sentido. O folato, a B12, se fala de B9, B12, tem que falar de B6, porque o mecanismo é colaborativo, né? Então, desde esses alimentos contribuem grandemente. Cores, 3 a 5 cores, um dos maiores nomes de dieta e câncer, né? Ele propõe que a gente use 9 cores diariamente e tenha na base alimentos integrais, isso é muito importante dentro da proposta, alimentos integrais,
variedade de alimentos, variedade de texturas, ingerir um número de compostos bioativos, vitaminas e minerais, não em larga escala, mas o suficiente as nossas recomendações. E para esses pacientes, não é questão de a recomendação é 9, então eu vou dar 30 porções ao dia. Mas entender que as pessoas se alimentam inadequadamente, precisa ser corrigida a alimentação. E quanto mais natural for, melhor. Melhor. Tem um artigo que eu uso muito em aula, de 2011, ele não é novo, mas ele é fenomenal, porque ele fez, eu não me lembro se é meta-análise, ou é um artigo de revisão, que ele aborda diretamente, mas ele mostra várias discussões de que a cápsula, o comprimido, não tem o mesmo efeito, de modo algum, do que a alimentação natural. O corpo reconhece, tá? Então é muito importante a gente entender essa criatividade, né? Ter essa criatividade na hora da consulta, trabalhar esses alimentos na forma de mingau, de vitaminas, fazer um arroz com cenoura, com brócolis, olha a abóbora no feijão, uma coisa maravilhosa que o nordestino faz, que eu já incorporei. Controle da ingestão de gorduras saturadas, entender esse controle, melhorar os fatores promotores de saúde do seu paciente e não radicalizar. Quantas vezes eu corrijo dietas na pós-graduação e tem lá o histórico clínico familiar de não só mama, mas outro tipo de câncer, e na conduta nutricional não foi tomado cuidado preventivo, sem radicalismo. Não é proibir de comer o hambúrguer e a batata frita, mas convidá-lo a refletir sobre as escolhas alimentares durante uma semana, durante um mês, e a partir disso entender, né? Lembrar que não basta eu estudar os compostos, as ações, entender os mecanismos de adoecimento e mecanismos da terapia nutricional, da ação de nutrientes e compostos bioativos, mas eu também preciso entender a rotina, a culinária, a prática daquele paciente, que vai ser viável e potencializar ele a realizar novas escolhas e trazer essa contribuição. Aí pode ser desde uma substituição por uma manteiga, que é de ervas, que é o azeite de oliva com ervas, que fica maravilhosa, fazer manteiga caseira e usar ervas aromáticas, usar sal de ervas, e aí você vai, né? O quanto você pode criar e brincar numa cozinha. Mostrar para ele, né? Eu não falei do açafrão, olha gente, a curcuma, né? O açafrão da terra, e a importância de não comprar pronto, industrializado, a maioria é amido de milho, né? A maioria é xarope, a maioria dessas coisas industrializadas não é natural. E sim optar por fazer em casa, por comprar a raiz, o quanto rende, o quanto é mais saudável. Entram sim, que me perguntaram, algumas ações dos shots, mas aí a gente vai deixar para a próxima vez. Um beijo grande, acabou o nosso tempo, eu espero que você tenha gostado. Compartilha, cutuca sua amiga, sua filha, sua mãe. Vamos falar sobre câncer de mama. É importante quebrarmos os tabus e resgatarmos a solidariedade. Mulher ajuda outra mulher. Essa crença de que somos inimigas é papo. Conta comigo. Um beijo gostoso, uma boa noite.